Da terceira turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, dando boas-vindas ao nosso colega Dr. Delano Marculino. Seja bem-vindo, faça justiça aqui nessa turma. Obrigado, presidente. Obrigado, eu agradeço muito. Eu queria dizer que é uma honra para mim poder substituir a desembargadora Camila e um privilégio de compartilhar aqui a sabedoria dessa turma. Eu tenho certeza que vai ser um período muito gratificante para mim. Eu agradeço. Mais alguma manifestação? Submeto aos colegas a apreciação da ata da sessão anterior. Aprovada, senhor presidente. Então, declaro aprovada. Termino, então, seja chamado para, devido à sustentação, processo à distância. Primeiro processo, um processo eletrônico da sala de sessão. Relator, desembargador Bozon. Segundo votante, desembargador Milton. Terceira votante, desembargadora Emília. Processo número 43 da pauta, RO 11.305/97/2016. O advogado está presente no foro de Passos. Está presente o doutor Ivan Zolini, pelo reclamante recorrente. 43, RO 11.305/97. 43 da pauta. Doutor Bozon. Como vota, doutor Bozon? Eu estou conhecendo dos recursos, dando provimento parcial ao recurso obreiro para condenar a reclamada ao pagamento em dobro de todos os feriados compreendidos nos meses cujos registros de jornada deixaram de ser apresentados, e dando também parcial provimento ao recurso empresário para afastar condenação ao pagamento de PPR, reduzir a multa convencional a 100% do salário de ingresso e autorizar a dedução de valores pagos a título de horas intervaladas. Concedo a palavra para sua sustentação ao eminente advogado doutor Ivan Zolini. Boa tarde, ilustres desembargadores. É um grande prazer estar falando com todos, ilustre desembargador presidente, ilustre desembargador Bozon, desembargador Milton, desembargadora Emília. É um grande prazer estar falando com todos, aos demais membros da mesa, a quem estendo meus cumprimentos. Primeiramente, senhores, como foi observado no recurso ordinário interposto, a grande parte desse recurso era alicerçada na busca da verdade real dos fatos. Isto se dá porque, pelas inúmeras razões elencadas no recurso, entendemos que restou demonstrado, de forma cabal, que os recibos denominados recibos de horas extras tratam-se de recibos assinados em branco e que as parcelas ali constantes, em hipótese alguma, nenhuma delas foi paga aos autores. Isto se dá pelas razões elencadas no recurso, que vou tentar brevemente expor aos senhores aqui. Primeiramente, tem a questão preliminar da preclusão da prova, excelências, porque, conforme se verifica na ata de audiência de DCDE 5247, a prova restou preclusa quanto à apresentação dos dados constantes do rastreamento. Na segunda audiência realizada, esse processo teve 9 remarcações de audiência de instrução e na segunda a prova estava preclusa. Contudo, não obstante a preclusão da prova, ainda assim foi facultado à ré e permitido que juntasse documento não novo, mesmo depois de declarada preclusa a prova documental. Isso fere o princípio da ampla defesa e tal arma não é dada ao autor, pelo que entendemos com todas as vênias, excelências, que a juntada de dados posteriores, os dados juntados posteriores referentes ao rastreamento, devem ser desentranhados e inacatados como prova. Reiteramos pelo acatamento preliminar. Voltemos aos recibos, excelências. Como vossas excelências certamente observaram no recurso interposto, todas as razões elencadas, os recibos foram apresentados exatamente nos moldes em que foi apresentado nas outras 3 reclamatórias trabalhistas, em que o procurador era distinto. Tratava-se de outro procurador. Naquela ocasião, eles entenderam por bem que para alegar que que a reclamada não exercia controle de jornada.
Os mesmos recibos que nesses autos vieram à tona naquela outra ocasião, contudo, elencando-se apenas o pagamento de controles de viagem. Pagamento de hora extra não, porque não coadunava com a versão daquela época. Trocou-se o procurador, o novo procurador elaborou uma nova tese de defesa. Olha, nós tem sim controle de jornada, contudo, aqueles recibos que em outrora veio delimitando apenas o pagamento de diárias de viagem, dessa feita veio delimitando diárias de viagem, horas extras e até mesmo, pasmem vossas excelências, está no recurso, FGTS, parcela que reconhecidamente por determinação legal tem de ser depositada. Indaga-se, é plausível que se pague FGTS num recibo pré-impresso? Outras questões, excelências, é que foi delimitado na inicial os exatos moldes com que esses recibos viriam, né? E eles vieram à tona da forma elencada. Não há razão lógica, ao nosso ver, com todas as vênias também, para de se separar pagamento de horas extras do pagamento de salário. Isso demonstra, ao nosso ver, de forma muito clara, a fraude perpetrada contra esses recibos. O que eles estão visando é pegar um recibo previamente impresso, esses são os recibos combatidos, né? Tem-se assinatura com uma caneta e preenchimento com outra diversa, tá? Isso eu falo com arrimo nas conclusões periciais. Consta nos autos, no laudo pericial, dos autos, que o preenchimento do recibo foi feito com caneta diversa da assinatura. Então, se temos um recibo previamente impresso, excelências, onde tem a parte para se colocar a caneta, a complementação do recibo, não faz sentido nenhum que essa caneta seja diversa daquela em que foi dada a assinatura. Porque, do contrário, está se dando a reclamado um prato cheio para colocar parcelas não pagas, até mesmo de FGTS, como ocorreu em presente caso, né? A prova pericial, excelência, nos autos, ela, ao contrário do entendimento do juiz primeiro, ela não fala que houve o pagamento daquelas parcelas, fala que os recibos expressam a verdade, contudo, o perito não reunia condições de determinar qual foi feito primeiro, a assinatura ou o preenchimento da caneta. Essa é a conclusão do laudo pericial, porque ele não apontava elementos, não é? E verificando até mesmo o próprio recurso, indago aos senhores novamente, as parcelas de INSS dos valores constantes nos olerites foi recolhida, né? Por que não foi recolhido o INSS das parcelas constantes no recibo, onde tem apontamento de horas extras, de diário e daí por diante? Hora extra é verba de natureza salarial, deveria ter recolhimento do INSS. Por que se colocar que o FGTS foi pago ali, ao invés de se invertir ele em conta vinculada, não é? Como determina a lei? Não bastasse todas essas questões, excelências, nós juntamos aos autos, tomamos a liberdade de juntar no recurso, inclusive, até em busca do princípio da igualdade, juntamos uma fotografia de uma testemunha que no dia de audiência veio e tirou uma foto na mesa da reclamada, onde aponta que os recibos estavam lá os dois, o de olerite, onde consta o valor das verbas, e o em branco, aqui impugnado pelas N razões elencadas no recurso. Por todas essas razões, entendemos com todas as vênias que a verdade deve prevalecer e que seja reconhecido que esses recibos foram de fato assinados em branco. Finalmente, excelência, tem uma única prova, uma última prova, que ela é inequívoca e demonstra flagrantemente a assinatura em branco dos recibos. Vejam vossas excelências, por simples comparação, de que o recibo datado de 2 de maio de 2015, a página 767 e D 9448334 dos autos, esse recibo está assinado pelo autor como se tivesse recebido as horas extras. Se comparado com o código de rastreamento juntado pela própria reclamada de folha 496 e 499, vossas excelências vão de observar que do fim do dia 1º até o dia 2 de maio, data que supostamente o recibo teria sido assinado, o autor encontrava-se na cidade de Mococa, em São Paulo, ou seja, distante da sede da ré, onde os recibos eram confessadamente assinados em acerto próprio no escritório da ré. No recibo assinado em 2 de dezembro de 2015, página 774, ID B 9483344,
comparado com o código de rastreamento apontado pela própria rede, folha 222 até a 235, e DC41 desde 83, D83, Vossas Excelências vão de observar que do início do dia, às 00h23, o autor iniciou em Bom Jesus do Goiás, iniciou uma jornada passando por mais de 10 cidades, certo? Passando por Centralina, Minas Gerais, Carmápolis, Minas Gerais, Campo Florido, São Paulo, Guaíra, Ipuã, Orlândia, Cajuru, Barretos, voltou em Barretos, em São Paulo, às 20h20, terminando essa jornada em Monte Alegre de Minas, às 23h59, tá? Essa cidade, ela dista 427,5 km da sede da reclamada, onde supostamente o autor estaria fazendo acerto e recebendo os valores constantes dos recibos. Então, ilustres magistrados, a não ser que o autor tenha desenvolvido a capacidade de estar unipresente em 2 locais, é impossível que ele tenha assinado aquele recibo naquela data e recebido aqueles valores naquela data. Lembrando que a ré afirma que os pagamentos eram feitos em dinheiro. Então, entendemos e peço a Vossas Excelências que examine além processualismo, além formalidades, na busca da verdade real dos fatos, e vejam as razões elencadas no recurso para que rechace os recibos ali constantes, porque nenhum daqueles valores, a verdade é essa, e não há outra. Nenhum dos valores constantes nos recibos de horas extras jamais foi pago ao autor. Jamais, jamais, jamais. Essa é a mesma sistemática de todos os outros processos. Também pedimos aqui a Vossas Excelências que existe um período em que não foi apresentado o controle de jornada, e nesse caso aqui, não é a busca da verdade real, é a interpretação da lei, da súmula 338 do TST, né? Ela preconiza que na falta da apresentação dos respectivos controles, tem que se dar a jornada inicial. Isso não foi observado em primeira instância. Reiteramos também aqui, com todas as vênias, para que seja, com relação ao período não apresentado o recibo, para que seja... Doutor, prova de abreviar o discurso, porque o vosso prazo já terminou. Pode concluir. Obrigado. Reiteramos os termos do recurso e peço a Vossas Excelências que analisem as questões, afastem os recibos e acatem a jornada inicial com relação ao período faltante de controle. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Doutor Bolsão? Presidente, quanto à preclusão existe para a parte, não para o juiz. O juiz realmente decretou a preclusão da prova documental, mas a pedido do perito, ele determinou a reclamada que juntasse determinados documentos. Então, esses documentos não foram juntados no interesse da parte, mas por ordem do juiz. Porque o juiz, como se sabe, ele pode, de ofício, determinar a produção de prova. Agora, quanto à autenticidade dos recibos de documentos, o que o advogado apresenta são supostos indícios de sua inautenticidade, que não me parecem data vênia relevantes, né? A caneta usada no preenchimento dos recibos não é a mesma da assinatura, isso me parece natural. Na data em que dado o recibo, o reclamante não estaria no local, mas pode ser que o recibo tenha sido pré-datado quanto à data. O que interessa é a assinatura e não a data. Então, eu não posso presumir a fraude. A fraude tem que ser demonstrada. E no que toca ao período de não juntada dos cartões, ele é muito pequeno. Então, o mais prudente é fazer como a origem e presumir que a sobrejornada foi a mesma da acusada nos cartões presentes. De modo que eu mantenho meu voto, presidente. Eu estou de acordo, doutor Emília? Também, acompanho integralmente. Então, unanimidade, assim se proclama o resultado. Boa tarde. Boa tarde. Processo seguinte. O próximo processo é da sala de sessão, relator, desembargador Milton, segunda votante, desembargadora Emília, terceiro votante, juiz convocado Delane.
Número 5 da pauta é ROPS 10.224/87/2018. Inscrito, Dr. Daniel Pereira. Está no foro de Varginha. Número 5 da pauta. Como relator, conheço o recurso interposto pela segunda reclamada, no mérito nego-lhe provimento. Concedo a palavra para sua sustentação ao eminente advogado doutor Daniel. Meus cumprimentos, eminentes desembargadores. Gostaria de saber se é possível verificar se vai haver divergência do segundo e terceiro votante, porque se não houver divergência, não vai haver necessidade de fazer sustentação oral. Então, assim, proclamo o resultado, a unanimidade. Boa tarde, doutor. Obrigado, boa tarde. Processo seguinte. A mesma composição, mesma sala de sessão, processo do foro de Uberlândia, número 21 da pauta, RO 11.521/94/2015. Não, doutor Milton. O processo número 21 da pauta está presente no foro de Uberlândia, doutor Jorge Fernando Novaes, pela reclamada recorrente. Conheço os recursos ordinários interpostos pela reclamante e pela reclamada. No mérito, nego o provimento ao recurso ordinário da reclamante e dou o provimento parcial ao recurso ordinário da reclamada para, reconhecendo a ruptura contratual por iniciativa da empregada, em 18 de setembro de 2015, afastar a condenação ao pagamento de aviso prévio indenizado, férias proporcionais mais 1/3, multa de 40% do FGTS, assim como a entrega de guias TRCT e CDSD, e devendo o 13º salário proporcional ser calculado sem se considerar o aviso prévio, e mantém o valor da condenação por compatível. E conceda a palavra ao advogado doutor Jorge Fernando para sua sustentação. Bom dia, desembargador presidente, desembargador relator, demais desembargadores, autoridades. Só para eu entender, excelência, o pedido de rescisão indireta foi convertido em demissão? Pedido de demissão do reclamante? Foi acolhida a tese de que ela é que pediu demissão. Ok, obrigado. Vou continuar então sobre o tópico de equiparação salarial. No caso dos autos, a recorrida teve um contrato com duração de pouco mais de 2 anos e pediu aí a equiparação salarial como paradigma, professor também, que tinha mais de 25 anos de contrato de trabalho com a empresa. Então, no caso dos autos, não existe o tratamento de situações idênticas de forma diferente, mas de situações diferentes de forma diferente. O paradigma indicado tem mais de 25 anos de contrato de trabalho e portanto, isso justifica o pagamento de hora-aula menor à recorrida. Então, nesses termos, a recorrente requer a reforma do julgado para que seja excluído da condenação a verba referente às diferenças salariais decorrentes da titulação da recorrida. Somente isso. No caso, nós estamos mantendo a decisão de origem no tocante a essa tese da equiparação salarial, porque a reclamada é que não juntou a contraprova das suas alegações. Como vota, doutora Emília? Vossa Excelência. Doutor Delane? De acordo. Então, unanimidade, assim se proclama o resultado. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Está escrito. O processo da sala de sessão, relatora desembargadora Emília, segundo votante, juiz convocado Delane, terceiro votante, juiz convocado Danilo. Número 40 da pauta, RO 11.715/29/2017. Está presente no foro de Juiz de Fora, Dr. Vicente Rondon Filho, pela reclamada recorrente. 40, RO 11.715. Como vota a doutora Emília?
Senhor presidente, eu estou conhecendo do recurso interposto, rejeito o requerimento de efeito suspensivo constante do apelo da reclamada e, no mérito, dou parcial provimento ao apelo empresário para extirpar da condenação o pagamento de diferenças salariais decorrentes de acúmulo de função, fixadas no importe de 20% do salário base do reclamante, parcelas vencidas e vincendas, julgando improcedente a ação, com inversão dos ônus da sucumbência. Custas processuais de R$ 750 sobre R$ 37.500, que é o valor atribuído à causa pelo reclamante, isento, pois beneficiário da justiça gratuita. É como voto. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Vicente Pedro, para a sua sustentação. Excelência, boa tarde. Eu prefiro aguardar os votos, se for o caso. Há divergência? De acordo, senhor presidente. De acordo. Então, a unanimidade proclama o resultado. Boa tarde. Boa tarde, excelência. Obrigado. 20. Na mesma sala de sessão, preferência regimental, advogado fora da região metropolitana. Número 24 da pauta, AP 10.841-87-2017. Presente, doutor Vinícius Eduardo Miranda, pelos agravantes. Número 24 da pauta, AP 10.841. Como vota a doutora Emília? Doutora Emília. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de lançar que recebi o ilustre advogado no meu gabinete para entrega de memorial e, como conversamos, eu retomei a leitura detalhada deste memorial e também dos autos, mas eu não alterei a minha decisão que já havia sido tomada, estou conhecendo do agravo e negando-lhe provimento. Custas de R$ 44,26 pelas agravantes. É como voto. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Vinícius Eduardo, para a sua sustentação. Doutora relatora, desembargadora Emília Facchini, doutor Delane Marcolino Ferreira, doutor Danilo Siqueira de Castro Farias, doutor presidente, desembargador Milton Vasques Tibal de Almeida. Serventuários da Justiça, colegas advogados, demais presentes, meus cumprimentos a todos. Sustento pelas recorrentes o agravo de petição, interposto em face da decisão proferida em 21 de março de 2018, nos autos dos embargos de terceiro distribuído por dependência ao processo de execução que tramita na Vara do Trabalho de São Sebastião do Paraíso. A decisão de 21 de março de 2018, proferida nos embargos, manteve a decisão interlocutória proferida na execução, a qual determinou o bloqueio do patrimônio das recorrentes com a premissa da localização de uma procuração em nome do senhor Gilson Gomes Dutra, localizada pelo sistema CCS Bacen. A fundamentação daquela decisão foi o artigo 301, o artigo 133 e 134 do novo Código de Processo Civil e o artigo 50 do Código Civil, para autorizar desconsiderar inversamente a personalidade jurídica das agravantes, considerando que estas não faziam parte daquela relação jurídica processual, daqueles autos, e tampouco tinham qualquer vínculo com a atividade empresarial que foi administrada pelo senhor Gilson Gomes Dutra, réu na execução principal. Este que não faz sequer parte do contrato social das agravantes. Os fundamentos dos embargos foram a nulidade da decisão, que determinou a desconsideração inversa da personalidade jurídica porque não respeitou os requisitos objetivos fixados pela lei. Nenhum foi respeitado. Nos embargos de terceiro, foi requerido a produção de prova pericial através de nomeação de perito judicial contábil para examinar, para vistoriar e avaliar os documentos fiscais das recorrentes, de modo a constatar a existência ou não de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial no desenvolvimento do negócio. Assim como foi requerido como prova inspeção judicial, a fim de conhecer a atividade empresarial, seus funcionários, sua história, sua origem, sua constituição. Ambas provas foram indeferidas pelo juízo. Designada a audiência de instrução, trouxemos como testemunha a contadora das recorrentes,
senhora Ellen Miranda de Trindade, a qual comprovou que a administradora da empresa sempre foi a senhora Márcia e a senhora Vera Lúcia, que não conheceu o senhor Gilson Gomes Dutra, que apenas a senhora Márcia tem poderes para gerir a empresa e os recursos financeiros, que os lucros são aplicados na própria empresa, que não há retirada sem a devida contabilização, que visita constantemente a empresa e que nunca ouviu falar, tenha visto o senhor Gilson Gomes Dutra, que a senhora Márcia sempre foi a única administradora. A testemunha das agravantes tem conhecimento de detalhes da atividade empresarial, da gestão, da administração dos recursos financeiros, da aplicação deles, da movimentação financeira, do controle, da direção do negócio, dos documentos de constituição da empresa. De forma contrária à clareza do depoimento da testemunha das agravantes, os agravados trouxeram a testemunha, o senhor Genor Godinho Lara, que disse: ficou sabendo que o senhor Gilson montou outra metalúrgica em outro lugar, através de comentários. Que não sabe se o senhor Gilson retirava prolabore na empresa das recorrentes, porque não teve mais contato com ele. Em resumo, não tinha qualquer informação relevante para a controvérsia da ação. A sentença proferida nos embargos entende que as agravantes teriam como sócio oculto o senhor Gilson Gomes Dutra, visto que desde a abertura até o seu falecimento deteve procuração para movimentar contas bancárias. O juízo errou novamente em afirmar que o senhor Gilson teria procuração desde o início da atividade empresarial. A empresa Vera Lúcia Oliveira foi constituída em 2010. 3 anos depois, foi constituída nova personalidade jurídica, porque aquela foi excluída do Simples Nacional. O próprio sistema CCS-Bacen, que localizou a procuração, é claro em destacar que apenas a senhora Vera Lúcia, desde 2011, e a senhora Márcia, desde 2012, detinham procuração bancária. Ou seja, é inconcebível que a simples outorga de procuração vários anos depois da constituição da empresa possa ensejar a conclusão de que este tinha sido sócio oculto das agravantes. O ônus da prova é matéria relevante, porque o seu conhecimento pelas partes no processo indica qual será a prioridade em levar as provas para o processo e a probabilidade de êxito na demanda. Estabelece a distribuição do ônus da prova e aponta qual a responsabilidade atribuída à parte para produzir uma prova e que, uma vez não desempenhada satisfatoriamente, traz como consequência o não reconhecimento pelo órgão jurisdicional da existência do fato que a prova se destina a demonstrar. A decisão que julgou improcedente os embargos de terceiro mencionam que as agravantes, para elidir a presunção dos fatos, poderiam ter feito prova de que a constituição da empresa teria sido realizada com economia própria, o que não providenciaram. Os fundamentos dessa decisão foram com base em presunção dos fatos. Afinal, não existe qualquer prova que indique qualquer relação interempresarial, formação de grupo econômico com o devedor principal. Em se tratando de matéria de fato, deve ser evitado o julgamento por presunção. Somente uma rede segura de indícios e presunções pode dar base a uma convicção. As agravantes pugnaram pela realização de inspeção judicial, pugnou por produção de prova pericial, nomear perito judicial contábil. Contudo, a magistrada não admitiu nenhum dos requerimentos, violando flagrantemente o direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório. Não oportunizou o primeiro, quando determinou a desconsideração inversa sem respeitar os requisitos da lei. Segundo, quando da instrução dos embargos não admitiu a produção das provas requeridas. Inexistiu a inversão do ônus da prova, ou seja, não aconteceu a redistribuição desse ônus, de modo que as agravantes produziram provas suficientes para elidir a presunção dos fatos e comprovar que nunca houve relação interempresarial, que não há formação de grupo econômico, que o senhor Gilson Gomes Dutra nunca gozou dos poderes outorgados na procuração, muito menos exerceu ou exercia o controle, a direção, a administração das empresas agravantes,
que a procuração não foi outorgada desde o início da atividade empresarial. Tudo isso foi comprovado. O novo CPC teve diversos avanços, e um deles foi estabelecer de maneira objetiva critérios para incidente da desconsideração da personalidade jurídica, inclusive determinar que os pressupostos previstos também são e devem ser reaplicados na modalidade inversa. O objetivo dessa grande novidade foi eliminar a extrema insegurança jurídica que vigia no sistema anterior, em decorrência de desordenados redirecionamentos de execuções e arbitrárias extensões da responsabilidade executiva a sujeito diferente dos obrigados. Para existir a determinação da desconsideração inversa, é impreterivelmente acontecer o preenchimento dos requisitos, instaurar o incidente, suspender o processo, citar a pessoa que poderá vir a ser atingida pela desconsideração, realizar a instrução probatória e, especialmente, comprovar, ficar caracterizado o artigo 50 do Código Civil, desvio de finalidade e confusão patrimonial. Não tem como mencionar que esses requisitos não se aplicam ao processo de trabalho, porquanto foram recepcionados na íntegra pela CLT, através da reforma, e antes eram aplicados de forma subsidiária, ou seja, são e devem ser observados sob pena de causar sérios prejuízos ao jurisdicionado. Por isto, posto isso, existiu a devida comprovação que não houve abuso da personalidade jurídica, seja através de desvio de finalidade empresarial ou confusão patrimonial, que há provas suficientes para elidir a presunção dos fatos e comprovar que nunca houve relação interempresarial, que não há formação de grupo econômico, que o senhor Gilson Gomes Dutra nunca gozou daqueles poderes da procuração, nunca exerceu o controle, a direção, a administração das empresas agravantes, que a procuração não foi outorgada desde o início, devendo ser considerada ilegal a decisão diante de flagrante violação a preceitos constitucionais que determinou cautelarmente a desconsideração inversa, e reformar a decisão que que determinou o bloqueio, a inclusão das recorrentes no polo passivo da execução como devedoras solidárias, ser considerada ilegal, inconstitucional e por medida de justiça, ser reformada a decisão proferida. Obrigado a todos. Doutor Emília. Senhor presidente, eu louvo a sustentação oral, o advogado a faz de maneira incisiva, mas, na verdade, o que consta dos autos não vem em socorro das agravantes. Primeiro, eu gostaria de esclarecer que, aqui no presente caso, não se cuida de desconsideração da personalidade jurídica inversa, mas sim de reconhecimento da existência de grupo econômico. Então, o que se alega como inconstitucional ou que pudesse estar fora do contexto não tem nenhuma pertinência. E o que se verifica, incontroversamente nos autos, é que o senhor Gilson Gomes Dutra, sócio da executada Metalúrgica G3, Indústria e Comércio de Ferragens Limitada, detinha, sim, procuração para movimentar contas bancárias da empresa Vera Lúcia Oliveira, de acordo com os relatórios do sistema CCS-Bacen, conforme consignado na decisão. E essa procuração, ela foi outorgada desde 2013, que é o ano em que foi constituída a empresa Vera Lúcia Oliveira ME, que também possui como sócia a senhora Vera Lúcia Oliveira, que também é sócia da empresa Vera Lúcia Oliveira ME. E isso não é dito por ninguém mais do que a própria filha da senhora Vera Lúcia, que é a senhora Maria Márcia Feliciano, que foi a preposta das agravantes, que reconheceu em seu depoimento que ela foi namorada do senhor Gilson Gomes Dutra e que ele possuía procuração para movimentar contas bancárias da empresa Vera Lúcia Oliveira. Reconheceu ainda que a empresa possui o mesmo objeto social que a executada Metalúrgica G3 Indústria e Comércio de Ferragens Limitada, qual seja a fabricação de venda de acessórios e perfis para vidros temperados. Eu transcrevo aqui todo o depoimento da Maria Márcia, porque realmente ele é esclarecedor.
o que não se encontra no da testemunha Ellen Miranda da Trindade, que disse que nunca ouviu falar do senhor Gilson Gomes Dutra, o que soa de sobremaneira estranho, porque a mesma elaborava na empresa que era administrada pela Maria Márcia, que tinha um relacionamento com o executado. De modo que há comprovação dessa movimentação, há nos autos prova, ela mesma se declara, ela e a mãe são aqui de Alfenas, em Minas Gerais, e foram constituir esta empresa no Mato Grosso, que é justamente onde residia e tinha negócios o senhor Gilson Gomes Dutra. De modo que o juiz de origem, a juíza de origem, ela examinou com muito cuidado todas essas questões e eu não encontrei elementos que pudessem alterar a decisão de origem. Portanto, eu estou mantendo meu voto. Com voto, doutor Delano. Senhor presidente, eu também acuso recebimento de memorial escrito, recebi o aguerrido procurador lá no meu gabinete e analisei o processo cuidadosamente, tendo em vista a relevância do tema, mas, sinceramente, eu verifiquei que existem elementos de prova suficientes a embasar a decisão de primeira instância e o brilhante voto da ilustre relatora. Então, estou de pleno acordo. Danilo? Inteiramente de acordo, senhor presidente. Então, a unanimidade assim se proclama o resultado. Uma boa tarde. Serão retirados de pauta os seguintes processos da sessão de hoje. Sala de sessão, relator, desembargador Bozon. Processo número 3, RO 10.130.45/2017. Por sobrestamento, todos. 44, RO 11.315.55/2017. 45, esse inclusive com sustentação oral, RO 11.344.52/2016. Processo número 60, reexame necessário, 11.805.35/2017. 61, RO 12.011.91/2016. De relator, desembargador Milton. Então, esse primeiro com inscrição para sustentação oral. Número 14 é o RO 10.845.79/2017, de concurso público, esse tema. O 26, também com inscrição para sustentação oral, RO 12.020.96/2016. Também de concurso. E há um processo físico, também com sustentação, com inscrição para sustentação oral, que será retirado a pedido do relator desembargador Bozon, é o processo número 5 da pauta física, RO 1069/2013-140. Então, declinados os processos que estão sendo excluídos, continuemos fazendo o pregão dos processos inscritos para sustentação eletrônicos. Sala de sessão, relatora, desembargadora Emília, juiz convocado Delane, juiz convocado Danilo. Número 14 da pauta, ROPS 10.246.56/2018. Presente, doutora Luísa Cansado, pelo reclamante recorrente. Número 14, ROPS 10.246.56. Com voto a doutora Emília. Eu estou rejeitando a preliminar de deserção, que veio arguída em contrarrazões pelos reclamados, e conheço do recurso ordinário interposto. No mérito, dou-lhe parcial provimento,
para conceder a justiça gratuita ao reclamante, confirmando quanto ao mais a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Boa tarde. Você dá a palavra à eminente advogada, doutora Luiz Oliveira, para sua sustentação. Boa tarde a todos. Excelências, o Banco Itaú ele mantém um dos melhores planos de saúde do mercado em favor dos seus empregados. Esse plano de saúde é muito bom e, durante o contrato de trabalho, ele tem um valor também mais acessível aos empregados, porque é um plano coletivo por adesão. Sendo assim, ele tem vários benefícios que, de fato, os outros planos de saúde oferecidos no mercado não têm. Mas aqui não se discute os planos de saúde oferecidos no mercado ou se os valores estão ou não compatíveis com esses demais planos, porque o que se discute aqui é um direito adquirido em razão do contrato de trabalho. Durante anos, o reclamante fez jus a um plano de saúde muito bom, que aderiu ao seu contrato de trabalho. E diz a Lei 9656 que, findo o vínculo contratual, o reclamante, o ex-empregado, ele teria direito de permanecer vinculado ao plano de saúde, mantidas idênticas condições, desde que assumisse o pagamento integral das contraprestações. E aqui reside a maior parte da controvérsia, já que, findo o pacto laboral, o banco simplesmente elevou em quase 800% o valor das cobranças, bem como mudou o plano de saúde do reclamante, que era familiar, dele gozavam titular mais 3 dependentes, para individual. Alega o reclamado que, durante o pacto contratual, era esse valor de 700 e tantos % que arcava, mas não junta sequer uma prova do que alega. Não há um comprovante de transferência ou de pagamento desses valores. Assim, ele atrai para si o ônus da prova, mas dele não se desincumbe, devendo, portanto, a ação ser julgada a favor do reclamante para que seja considerada a cota para parte razoável disposta na inicial. Assim, eu peço que Vossa Excelência Relatora reveja o voto e que, revista, o restante da turma a acompanhe. Obrigada. Emília? Senhor presidente, é lamentável, mas não tem muita saída, não. A história aqui é que ele trabalhou no banco de 93 a 2017 e, durante esse período, ele contribuía, ao final, com R$ 432,96 para o plano de saúde plano de saúde do Itaú, e se desligou em 2017. E a regra é clara. O empregado desligado, ele pode optar por permanecer no plano, desde que ele pague também a parte que até então era subsidiada pelo banco. E, realmente, a parte subsidiada pelo banco é muito maior do que aquela que o empregado na ativa paga. É um benefício concedido pelo empregador. De modo que eu não vi alternativa, porque a regra é clara, inclusive a própria Lei 9.656 de 98, no artigo 30 e 31, ela é clara de que o empregado desligado tem o direito de permanecer no plano, desde que haja o pagamento integral das despesas com esse benefício. Então, inclusive, o regulamento interno, que é o RP 27, estabelece essas diretrizes que regem os benefícios de assistência médica e odontológica e deixa claro que a contribuição do mantenedor é diferente daquela do usuário. Por isso é que ele realmente ficou com uma contribuição muito além daquela a qual ele estava obrigado anteriormente. Não é que ela tenha mudado o plano, é porque, na verdade, o ônus veio a partir do momento do desligamento. Eu não vejo nenhuma irregularidade legal com relação a esse plano de benefícios, pelo que eu estou mantendo meu voto. Como vota a doutora Delano? Estou acompanhando. Doutor Danilo? Senhor presidente, só um registro. Eu já julguei várias ações relativas a essa controvérsia e o banco jamais acostou o regulamento interno de como procedia para
calcular o pagamento do seu repasse. O único processo que eu vi foi nesse. A única prova que até hoje eu vi foi que, tanto é que eu sempre deferi. Mas, nesse caso, eu acho que a conclusão da desembargadora Emília, no voto dela, é coerente com o que existe de comprovado nos autos. Então, eu estou inteiramente de acordo. Então, a unanimidade, assim se proclama o resultado. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. É o seguinte. 32, ROPS 11.395, 81/2017. Presente, doutora Aida Scarpelli, pela reclamante recorrente. 32, ROPS 11.395, 81. Com voto a doutora Emília. Eu não estou conhecendo do recurso ordinário interposto pela reclamada, porque deserto. Conheço do apelo apresentado pela reclamante e, no mérito, eu nego-lhe provimento, confirmando a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. A senhora fala por quem? Pela autora recorrente. Então, conceda a senhora a palavra para a sustentação. Boa tarde a todos. No caso, a autora foi na termação e pleiteou lá hora extras. Mas as horas extras, não pleiteou os reflexos das horas extras. Mas a gente entende que as horas extras, elas são um pedido principal. E os reflexos, como acessório, seguem sua sorte. Então, se as horas extras foram deferidas, os reflexos também devem ser. E, por isso, espero o provimento, né, do apelo para condenar a reclamada a pagar também os reflexos das horas extras. Doutora Emília. Como afirmado pela própria advogada, não há pedido acerca de reflexo das horas extras. É a aplicação do 141 e 492 do CPC 2015, que realmente não permite essa avaliação, sob pena de estar incorrendo numa decisão extrapetita. Eu mantenho. Delano? Acompanho. Doutor Danilo? Inteiramente de acordo. E eu acho que tem que propor a ação o mais rápido possível, né, para suprir essa ausência. Então, a unanimidade, assim se proclama o resultado. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. 35, RO 11, 475, 50, 2017. Inscrito, doutor Humberto Marcial Fonseca. Excelentíssimo senhor presidente, desculpe a interrupção, é só porque, em razão, eu me fiz presente para a sustentação oral do 45 da pauta e me parece que houve sobrestamento do feito. É só se seria possível esclarecer a razão do sobrestamento ou se... Essa comigo. Doutora Emília me passou. Responsabilidade subsidiária de Furnas. Os processos, doutor, que dizem respeito a ente público, a responsabilidade subsidiária, eles estão sobrestados por determinação do TST. Então, tudo bem. Muito obrigado. Bom trabalho a todos. Doutor Humberto está presente? Alguma divergência? De acordo. Então, assim se proclama o resultado. Processo seguinte. 34, RO 11, 465, 45, 2017. Advogado ausente. Alguma divergência? De acordo. De acordo. Proclama o resultado. Seguinte. 28, RO 11.078, 61, 2017. Advogado ausente. Divergência? De acordo. De acordo. Então, proclama o resultado. Unanimidade. Seguinte. 39, RO 11.713, 86, 2016. Está presente doutora Merielle Albuquerque Silveira, pelo reclamante recorrente. 39, RO 11.713, 86. Como vota a doutora Emília? Eu estou conhecendo dos recursos e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso do reclamante para deferir reflexos das comissões em repousos e feriados, determinar a utilização do IPCAE como fator de correção monetária dos débitos trabalhistas reconhecidos na presente ação, a partir de 25/3/2015, mantida a incidência da TR para o período anterior. E dou parcial provimento ao recurso da reclamada para afastar a interrupção da prescrição reconhecida na origem pelo segundo protesto judicial, declarando-se, por consequência, prescritas todas as parcelas anteriores a 8/11/2011, diante do ajuizamento da presente ação trabalhista,
em 8/11/2016. E retiro da parte autora os benefícios da justiça gratuita concedidos na origem. Mantido o valor da condenação, ainda compatível. Concedo a palavra à doutora Merielle para sua sustentação. Excelentíssimo senhor presidente, eu vou aguardar eventual divergência neste caso. Há divergência? De acordo. De acordo. Então, unanimidade, assim se proclama o resultado. Boa tarde. Excelência, eu tenho um outro processo da relatoria do Dr. Luiz Felipe Bonzon. Será que a gente poderia... Sim, pode chamar. Qual que é? Sala de sessão, relator, desembargador Bozon, segundo votante, desembargador Milton, terceira votante, desembargadora Emília, número 47 da pauta, RO 11.446, 62/2017. Doutora Merielle está presente pela reclamante recorrente, 47 da pauta. Como vota, doutor Bozon? Eu conheço dos recursos e dou provimento ao da reclamante para determinar a reabertura da instrução para a oitiva de Silvana Iris Rodrigues, como testemunha ou informante, proferindo-se nova sentença como se entender de direito, prejudicado no mais os recursos. A decisão atende? Assim, vou aguardar eventual divergência. Há divergência? Não há. Da minha parte também não, então proclamo o resultado da unanimidade. Obrigada, Boa tarde. Boa tarde. Da sala de sessão, relatora desembargadora Emília, número 8, RO 154/87/2017. Está presente doutora Taline Krain, pela reclamada recorrida, número 8, RO 10.15487. Como vota a doutora Emília? Eu estou concedendo ao reclamante a assistência judiciária gratuita, isentando-o do pagamento das custas processuais e conhecendo do seu recurso. Não conheço dos documentos ID 50D46EF e outros 2 IDs e dou parcial provimento ao apelo do reclamante para absolvê-lo da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao procurador da parte ré. É como voto, senhor presidente. Concedo a palavra à eminente advogada doutora Taline para sua sustentação. Excelentíssimo, eu aguardo eventual divergência. Há divergência? De acordo. Então proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. 36, RO 11.514/88/2016. Presente, doutor Felipe Duarte, pelo reclamante recorrente, número 36, RO 11.514. Como vota a doutora Emília? Eu estou conhecendo dos recursos e, no mérito, negando-lhes provimento. Concedo a palavra ao eminente advogado doutor Felipe Duarte para sua sustentação. Apenas uma correção para registros Felipe Dourado Lages. Dourado Lages. Lages. Isto. Inicialmente, desejo uma boa tarde, excelentíssimo senhor desembargador presidente, desembargadora relatora e os demais julgadores presentes. Bom, no caso presente, trata-se de um trabalhador em que prestava serviço para empresas de concreto, fazendo entrega de concreto. Os caminhões, caminhão betoneira, caminhão bomba, e sabidamente a jornada desse pessoal que trabalha nessas empresas é uma jornada muito elastecida. Inicialmente, o reclamante ele pugna pela total imprestabilidade dos cartões de ponto juntados pela empresa. Isso por alguns motivos. O primeiro deles existem marcações nos cartões de ponto, e foi citado por amostragem em vários dias, como 30/9/2013, 10/12/2013, 13/12/2013, em que não há qualquer marcação, seja de horário, seja marcação de falta, de folga, nos cartões de ponto. Além disso, existem outras diversas faltas, sim, lançadas no cartão, só que nos contra-cheques não há nenhum desconto. E isso era prática habitual na empresa. A própria testemunha ouvida a rogo do recorrente deixou claro que tal prática era comum, que já aconteceu de constar falta ou folga, tanto para o depoente quanto para outros, sem haver faltado ou folgado, que nunca viu o reclamante faltando.
Bom, além disso, a própria testemunha, senhor Jonathan, deixa claro que o horário de início do labor deles era de 5h40, 5h50 da manhã, mas só conseguiam registrar mais tarde, o ponto 6h30, 6h30, por determinação do encarregado do senhor Caetano. Além disso, acontecia uma média aí de 3 vezes por semana, em que eles faziam o fechamento do ponto por volta de 16, 17 horas, só que eles iam fazer uma última viagem, terminando esta por volta das 20 horas, mas já com o cartão de ponto fechado. Aos sábados, trabalhava até por volta de 17, 18 horas. O que precisamos ter em mente é que nem sempre um cartão de ponto que deva ser considerado como inválido, ele vai vir britânico. Sim, a empresa deixava ele fazer em alguns dias lançamentos de horas extras. Sim, muitas horas extras, mas não todas. Existem, sim, lançamentos de término de jornada 19 horas, 20, 21, até posteriormente às 22 horas, mas não todos os dias, que é o que acontecia com a habitualidade. O carregado deixava eles marcarem um ponto, sim, com horas extras, mas não todos os dias, para poder economizar nesse pagamento. E isso está bem claro pelo depoimento da testemunha ouvido a arrogo do reclamante. E eu quero deixar claro, inclusive, que a testemunha ouvida a arrogo da empresa, o senhor Belchior, ele deixa claro o tempo todo que, se me permitem, cada um ia embora em um horário, por isso não sabe dizer que horas o reclamante ia embora. Ele diz ainda, abre aspas, que não sabe se o reclamante faltava ao trabalho, que se encontrou com o reclamante na empresa foram poucas vezes, não sabendo precisar quantas. Bom, como uma prova seria dividida pelo depoimento de testemunhas em que uma delas relata isso, que não encontrava com ele, que não sabe o horário que ele largava, que raramente encontrava com o reclamante, e uma outra testemunha que relata fatos precisos de encontro, de início de jornada, de fim de jornada. Realmente, ao ver do reclamante, não existe uma prova dividida. A prova produzida pelo reclamante ela é muito mais robusta nesse sentido. Mas, mesmo que seja considerado válido os cartões de ponto, que o recorrente considera apenas por argumentar, é importante deixar claro que, em sede de impugnação à defesa e os documentos, o reclamante fez, sim, apontamento por amostragem de diversos meses em que os cartões de ponto relatam uma sobrejornada, inclusive elevada, tal como no período de 16/12/2013 a 15 de janeiro de 2014, há uma prática de incríveis 64,15 minutos horas extras, só que ao pagamento no contra-cheque do mês de janeiro de 2014 de apenas 45 horas. O mesmo acontece no período de 16/2/2015 a 15/3/2015, quer dizer, existe sim um apontamento por amostragem específico, robusto, feito pelo trabalhador, e não foi considerado pelo juízo primeiro. Então, o reclamante pugna justamente por considerar esse apontamento por amostragem e o pagamento dessa eventual diferença de horas extras. Ainda em sede de eventualidade, o reclamante pugna pela aplicação do disposto na súmula 85 do TST. Nota-se nos autos, como já foi dito até aqui, uma prestação elevada de sobrejornada e ainda uma compensação habitual. Então, tanto a prestação de horas extras habitual, quanto uma compensação também habitual. Eu não digo compensação apenas no sábado, que deixa de trabalhar mais cedo. Não. Os cartões de ponto, em sede de eventualidade, digo novamente, que, se considerados válidos, eles demonstram, sim, alguns dias com a jornada mais elastecida e alguns poucos dias também com uma compensação de jornada saindo mais cedo. Então, o reclamante pugna justamente pelo pagamento desse adicional das horas extraordinárias. Por fim, e ainda muito importante, existe aqui um relato nos autos muito sério, muito desagradável e humilhante, de um preconceito racial com o meu cliente, com o reclamante. Em razão da sua cor, da cor de sua pele, era chamado
tanto pelos seus superiores quanto pelos seus colegas, e a empresa via isso acontecendo rotineiramente, de, abre aspas, negão, Blade, em alusão a um filme em que existe um personagem também com a mesma cor de pele. E ele se sentia humilhado constantemente. Existe, inclusive, um depoimento específico da testemunha ouvida nos autos que, abre aspas, o reclamante tinha apelido de negão lá na usina. Todo mundo o chamava assim, que uma vez o reclamante estava sentado, chateado, falando que por conta da cor, da sua cor, o pessoal ficava, abre aspas, zoando ele, que também decorriam desse apelido, outros apelidos, como Blade. Bom, eu imagino que o judiciário é o lugar certo justamente para coibir de levar uma mostra à empresa de que não pode, com a Dunarc, não pode aceitar esse tipo de conduta ali dentro do seu ambiente de trabalho. Existe uma prova, sim, que ele era chamado dessa forma e que isso o chateava, o deixava humilhado, deixava diminuído. E o ambiente de trabalho não é para isso. É para produzir muito. Num ambiente de trabalho desse não tem como produzir. O seu próprio encarregado, ainda existe prova de que xingava, abre aspas, o reclamante por nome feio por conta da limpeza do caminhão, que já viu isso acontecendo com o reclamante cerca de 2 vezes. A empresa faz parte de um grupo econômico, tanto de empresas de concreto, quanto com uma empresa de pedreira, empresa de aço, e realmente tem capacidade econômica para poder arcar, sim, com uma condenação firme para coibir esse tipo de situação, inclusive com caráter educativo, para não mais tolerar esse tipo de coisa ali dentro da usina. Então, o reclamante pugna pela reforma do julgado de primeiro grau, tal como disposto no seu recurso ordinário. Doutora Emília? Presidente, com relação às horas extras, matéria de prova e realmente não ficou comprovada de maneira consistente. A prova oral ficou toda dividida acerca da validade dos espelhos de ponto, cada testemunha falando coisas diametralmente opostas e que não trouxe nenhum convencimento ao juízo de origem, que também entendeu que o autor não logrou em apontar as diferenças válidas de pagamento de horas extras. Não demonstrou o cálculo da quantidade de horas extras cujo pagamento teria suprimido. Portanto, eu não vi nenhuma razão para alterar o decidido na origem. Com relação a esse assédio que o advogado aponta da tribuna, igualmente, eu não percebi o fato do reclamante ser chamado pelos colegas de negão como um pejorativo. Esse era o apelido dele. Inclusive, ele se apresentava para os demais, eu sou o negão. Então, não há... não me saltou aqui a apreciação de toda a prova que isso era ofensivo. De modo que eu também mantenho, neste aspecto, o entendimento do juiz Vacol. Eu estou mantendo o meu voto. Se me permite... Estou delando? Isso, desembargadora relatora. Com relação à aplicação da... Só matéria de direito. O senhor tem alguma dúvida? Com relação à súmula 85, mas tudo bem. Estou delando como súmula. Não, eu posso esclarecer o senhor, doutor. Quanto à súmula 85, ele elaborava de segunda a sábado. Então, não existia compensação semanal. Portanto, é o que se depreende dos cartões de ponto. Não há aplicação da súmula 85 aqui no caso. Só esclarecendo, porque o senhor ia... Vou dizer isso, eu esclareço. Eu me adianto e esclareço para o senhor. A unanimidade, proclama o resultado. Boa tarde. Muito obrigado. Agora, da sala de sessão, relator, desembargador Bozon, segundo votante, desembargador Milton, terceira votante, desembargadora Emília. Número 24, RO 10.672, 70/2017. Inscrito, doutor João Batista Carvalho, ausente.
Alguma divergência? Não, senhor presidente, estou de acordo. Proclamo o resultado da unanimidade. Processo seguinte. 22, AP 10.431, 13/2016. Inscrito, Dr. Nelson Francisco Silva. Ausente. Alguma divergência? Da minha parte, não, estou de acordo. Também estou de acordo. Proclamo o resultado da unanimidade. Processo seguinte. 36, RO 11.001, 52/2017. Advogado ausente. Estou de acordo. Também proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. Número 33, RO 10.937, 48/2017. Presente, Dr. Fernando Teixeira, pelo reclamante recorrido. 33, RO 10.937. Como vota, doutor Bozon? Estou negando provimento ao recurso. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Fernando. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, pessoa na qual peço licença a cumprimentar todos desta egrégia turma. Estando pelo recorrido, excelência, peço aos demais que acompanhem a propositura de voto do eminente relator. Há divergência? Da minha parte, não, senhor presidente, estou de acordo. É unanimidade, proclamo o resultado. Boa tarde. Ok, boa tarde. Excelência, eu tenho um outro processo, seria possível? Sim, pode chamar. Pode chamar. Inscrição feita na sala de sessão. Relator, juiz convocado, Danilo. Segundo votante, desembargador Milton. Terceira votante, desembargadora Emília. Processo número 2 da pauta, RO 11.681, 22/2015. Doutor Fernando está presente pelo recorrente. Reclamada. Com vota, doutor Danilo. Um minuto, senhor presidente. Na sala que eu estou, do na, doutor Bozon. Na sala, sim. Do doutor Bozon. Na sala do doutor Bozon. Segunda sala. Desculpa, é número 9. 9, eu falei 9. 9 é na sala 2. Juiz convocado 2. Está fácil. Confusão. Eu esqueci o 11.681, 22. Eu separei. Ele resiste. 11.681. Separei por não, sala, por eu esqueci composição. meu óculos, realmente. Então eu fiquei. Aqui eu consigo aumentar um pouco. 11.681, o 9 da pauta 2. Perfeito. Falei a composição certa, mas. E 81. É o 9 da pauta 2. Então, 9 da pauta, né? Aldair Rocha da Cunha. Suporte armazém. Suporte armazém. O doutor Fernando está pelo suporte armazém. Então, conheço os recursos, no mérito, nego provimento ao recurso da reclamada e dou provimento parcial ao recurso do reclamante para excluir da condenação os honorários de sucumbência e para estabelecer que os honorários periciais serão pagos pela União na forma da Resolução 66 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Então, mantendo o valor da condenação por ainda compatível. Concedo a palavra ao doutor Fernando para a sua sustentação. Senhor presidente, na qualidade de advogado da empresa, a gente pede vênia a propositura do eminente relator, pedindo para que, caso não revisto, não seja acompanhado pelos demais, especialmente quanto à questão da valoração da prova aí nas horas extras. Tem-se que o juízo valorativo, ele se incumbiu principalmente de uma testemunha que a gente sempre a refutou pelo fato de ela ter um claro interesse nesse tipo de ação, porque ela também possui o mesmo tipo de ação, os mesmos pedidos, patrocinado pela mesma banca de advogados. Então, máxima vênia, a gente entende que ela não tem uma isenção completa para que fosse tão valorada conforme foi no juízo de primeira instância. Nesse aspecto também, com relação a essas questões das horas extras, a empresa insiste bastante na valoração dos cartões de pontos, porque os cartões eles foram assinados pelo próprio empregado, o espelho, há as variações corretas, há o pagamento das horas extras, há também
a indicação de compensação da jornada. Então, assim, com esses elementos, com essa fase, né, a prova documental carreada pela empresa, juntando com o depoimento de um empregado da empresa, de um ex-empregado da empresa, mostrando que ele não se sentia qualquer obrigação em querer ajudar a empresa, porque, inclusive, ele já até saiu de lá, dizendo que as variações, aquilo que está no cartão de ponto, de fato era aquilo que ocorria no dia a dia. Então, assim, com essas considerações, a empresa pede vênia e pede para que seja dado provimento ao recurso dela. Eu vou pedir vista para melhor exame da questão. Fica retirado de pauta. Ok, obrigado. Processo seguinte. Seguinte, sim. Voltando à sala, desembargador Bozon, processo número 29, RO 10.836.59/2017. Inscrita a doutora Vanessa de Souza, ausente. A divergência? Da minha parte, não. Também não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. Essa sala terminou. Agora, sala de sessão... 45 aí, né? 45 foi retirado de pauta por responsabilidade subsidiária. Sala de sessão, relator desembargador Milton, segunda votante desembargadora Emília, terceiro votante, juiz convocado Delane, número 27 da pauta, RO 12.050-45/2015. Há 2 advogados presentes, Dr. Ernesto Salvo, pela reclamada, e Dr. Saulo Santiago, pelo reclamante. Nesse processo, já houve sustentação oral pela reclamada. Foi retirado de pauta anteriormente. A parte contrária já sustentou também? Não, eu não estava presente na primeira sessão. Quem já falou? Foi o reclamante? Doutor Ernesto Meirelles Salvo já falou, pelo reclamada. Dando prosseguimento ao julgamento, houve uma divergência suscitada pela doutora Emília. Doutora Emília, pode ler a sua divergência? Senhor presidente, é sobre um pagamento de PLR proporcional do ano de 2013, porque eu entendi que realmente aqui a razão estaria com a empresa, porque havia uma previsão de, nos afastamentos, inclusive licença, aqui no caso da reclamante, licença maternidade, a empregada continuava a fazer jus ao benefício da PLR, mas de forma proporcional. E o pagamento foi realizado, portanto, eu não estaria deferindo essas diferenças de PLR. E apenas alerto que, no caso, o recurso da PLR é mesmo um recurso da reclamada e não da reclamante. Portanto, não incide o princípio da não reformácio impégios. E a reclamante não foi sucumbente no pedido, justamente que foi a diferença de PLR 2013, que foi deferida pela sentença, com base nas convenções coletivas juntadas. E a regra transcrita na divergência é da convenção coletiva já considerada aplicável ao contrato de trabalho, pela sentença e juntada pela defesa. A divergência é que propõe a sucumbência da autora nesse pedido. Portanto, eu estaria mantendo um provimento no recurso da reclamada para decotar a condenação ao pagamento de diferenças de PLR no ano de 2013.
Em contraposição a essa divergência, eu mantenho a decisão de recorrida, porque o pagamento a menor da PLR de 2013 se deu por causa de afastamento por licença maternidade. E o pagamento a menor se deve ao cálculo que não observou as parcelas de performance Sotrec e a unidade de negócios Holding Inteligência de Produto. Então, quem vai desempatar é o doutor Delany. Com voto, doutor Delany Marcolino. Presidente, aqui eu vou pedir vênia à ilustre revisora, mas eu estou acompanhando Vossa Excelência nesse caso. Eu verifiquei, inclusive, esse cálculo um pouco complicado e faltou elementos nos autos para embasar a memória de cálculo, como isso efetivamente seria aferido. Então, eu entendi que, pelo princípio da aptidão para a prova, caberia à reclamada esclarecer documentalmente essa questão e isso não aconteceu. Consequentemente, eu acompanho Vossa Excelência nesse caso. Então, proclamo o resultado por maioria, ficando vencida no aspecto da PLR, eminente desembargadora, doutora Emília Fachin. Uma boa tarde. Processo seguinte. O número 14 foi retirado de pauta. O número 16, RO 10.997-96-2017. Há duas advogadas presentes, doutora Luciana Moreira, pela reclamada recorrida, e doutora Luísa Cansado, pelo reclamante recorrente. Número 16 da pauta. Como relator, inicialmente acuso o recebimento de memorial. Conheço o recurso ordinário do reclamante no mérito nego e provimento. Concedo, portanto, a palavra à eminente advogada representante do reclamante, doutora Luciana Nunes Moreira. Boa tarde, excelência. Só uma correção. Advogada do reclamante sou eu, doutora Luísa. Luísa. Luísa Oliveira. Boa tarde a todos. Excelências, esse caso ele é bastante peculiar, porque o reclamante trabalhou por 30 anos a favor das reclamadas. Durante o extenso pacto laboral, ele sempre demonstrou conduta ilibada. Foi funcionário exemplar, sem nada que o desabonasse. Não obstante, a dedicação que emprestou às reclamadas, o respeito e o empenho que imprimiu na sua vida laboral não foram retribuídos. Ao contrário, o autor foi perseguido. Respondeu, nos últimos anos laborais, a 3 sindicâncias, todas elas desprovidas de amparo fático, infundadas. Todas elas em desacordo com a Constituição Federal, já que ao autor não foi assegurado o devido processo legal, não teve direito ao contraditório e à ampla defesa. Em nenhuma das sindicâncias, o autor sequer foi ouvido. Ainda assim, foi considerado inocente nas 3 sindicâncias, porém, punido em 2 delas, com transferência punitiva e advertência. Sim, mesmo reconhecendo a inocência do reclamante, as reclamadas não hesitaram em puni-lo. A transferência punitiva para outra cidade fez com que o reclamante perdesse tempo de vida útil durante os deslocamentos, tivesse seu gasto com combustível elevado e, principalmente, tivesse a sua honra maculada, já que, para as pessoas comuns, a punição é associada a erro. E não pode subsistir o argumento de que, por se tratar de simples sindicâncias, não haveria mácula à dignidade do reclamante. Afinal, depreende-se do testemunho, da única testemunha ouvida a rogo das reclamadas, a qual participou de uma das sindicâncias, que foram ouvidas 20 pessoas. 20 pessoas, excelências, foram ouvidas em uma das sindicâncias. Ou seja, exceto pelo próprio reclamante, outrora acusado, a quem nunca foi dada a oportunidade de se manifestar, quase todas as pessoas do setor foram ouvidas. O que basta para lesar a dignidade do empregado. Mas piora. A terceira sindicância visou averiguar suposta conduta de assédio sexual por parte do reclamante. Teve origem em denúncia de empregado sabidamente desafeto do autor
E esse fato foi reconhecido na segunda sindicância, em que o mesmo empregado desafeto era o autor da denúncia, mas, pasmem, não teve o assentimento da única pessoa interessada, a suposta vítima. O abuso sexual, o assédio sexual, ele é personalíssimo. E se a própria vítima diz que não houve abuso, que não houve assédio, então não houve. Mas, do relatório da sindicância, depreende-se que, abre aspas, Marleusa, a suposta vítima, negou veementemente o assédio ou qualquer outro problema na relação de trabalho com Elvis, fecha aspas. Importante ressaltar que a denúncia foi acompanhada de áudio, de conversa travada entre a suposta vítima e o reclamante. Só que tal material foi obtido de forma ilícita, sem consentimento ou conhecimento de nenhum dos interlocutores, já que, abre aspas novamente para trecho do relatório da própria sindicância, durante a oitiva, Marleusa, a suposta vítima, se comportou de maneira bastante tranquila e serena, negou ser a autora das gravações e, inclusive, demonstrou desconhecer o seu conteúdo. A própria sindicância concluiu que tal desafeto do reclamante, o autor das denúncias, na desesperada tentativa de comprometer o reclamante, teria pedido para a suposta vítima, Marleusa, passar o dia com seu celular e que tal celular teria acionado o dispositivo gravador, que teria sido esse aparelho que captou a conversa. Sobre o conteúdo dessas conversas, excelências, eu só posso repetir as palavras da própria interlocutora e suposta vítima, a qual afirmou que, abre aspas, não passou de uma brincadeira e que brincadeiras dessa natureza são comuns entre os colegas e que nunca passaram de momentos de descontração, fecha aspas. Isso porque o próprio reclamante não teve acesso ao conteúdo desses áudios. Frise-se, o reclamante foi investigado 3 vezes. Uma delas, supostamente por desviar materiais da empresa. Outra, por assédio sexual, uma das condutas mais repugnadas socialmente. Baseado em denúncia de conhecido desafeto, instruída com material de áudio captado ilicitamente e sem sequer direito ao contraditório ou à ampla defesa. Nem sequer direito de ouvir o áudio foi dado ao reclamante. Concluindo, excelências, como única medida de defesa, eu peço que seja reconhecida a lesão ao patrimônio material e imaterial do reclamante e que seja indenizado na proporção da ofensa. Muito obrigada. Agora, com a palavra, a doutora Luciana Nunes Moreira. Boa tarde. Primeiramente, eu quero saber se o voto foi alterado. Já houve sustentação da outra parte. Se a senhora tiver alguma coisa a dizer. Não. Na verdade, todas as alegações da advogada do reclamante nem foram ventiladas no processo. As sindicâncias foram internas, sigilosas, e as testemunhas, a testemunha trazida pelo advogado do reclamante não trouxe nenhuma prova concreta, apenas. E eu gostaria de reiterar os termos do recurso. Bom, o que eu sustento no voto é que, consoante depoimento pessoal do reclamante no processo, esse reconhece que não foi afastado das atividades por momento nenhum durante a sindicância, foi declarado inocente, foi transferido para outra instalação. E antes dessa transferência, ele já prestava serviços nessa localidade. E que a sindicância não se transformou em processo administrativo e continuou atuando como preposto da empresa na sua área. O que ressalta no processo é que o autor era ríspido e rígido no tratamento com as pessoas e, portanto, por necessidade de restabelecer o clima organizacional das equipes, é que a empresa o transferiu para uma localidade onde ele já prestava serviços. E, portanto, essa medida é preventiva para evitar novas possíveis desavenças entre o reclamante e outros empregados da reclamada no posto de trabalho onde o autor até então atuava. Como vota a doutora Emília?
Vossa Excelência integralmente. Doutor Delane? Acompanho Vossa Excelência. Então, unanimidade, assim se proclama o resultado. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. É a seguinte. 26 foi retirado de pauta. Agora o 15, RO 10, 980, 15/2016. Está presente doutora Juliana Metzger, pelo reclamante recorrido. 15, RO 10, 980. Como relator, conheço o recurso ordinário interposto pelo reclamado. No mérito, nego-lhe provimento e concedo a palavra à eminente doutora Juliana para a sua sustentação. Excelência, eu posso aguardar eventual divergência? Há divergência? Não, senhor presidente. Não, senhor. Então, assim se proclama o resultado da unanimidade. Obrigada, excelência. Boa tarde. Sala de sessão. Relator, juiz convocado Danilo, substituindo excelentíssima desembargadora Emília Facchini. Segundo votante, juiz convocado Delane. Terceiro votante, desembargador Milton. Processo número 19, RO 11.042/58. Desculpa. Nós vamos fazer uma inversão de pauta, porque o advogado está em outra sessão. Chame o seguinte, por favor. Número 3, RO 10.055/24/2016. Presente, doutora Gisele, 7 Câmara, pela reclamada recorrida. Número 3, RO 10.055. Com voto, doutor Danilo. Um minuto, senhor presidente. Eu conheço o recurso ordinário interposto, no mérito, nego-lhe provimento. Boa tarde, excelência. Gostaria de saber dos demais votos. Quais seriam? Há divergência? Divergência. Da minha parte também não, então proclamo o resultado da unanimidade. Ok, eu estou pela azul, então não há necessidade de sustentar. Muito obrigada, excelência. Está tudo azul. Boa tarde. Seguinte. Outra sala de sessão, sala do Ministério Público. Relator, juiz convocado Danilo, em substituição à excelentíssima desembargadora Emília Facchini. Segundo votante, juiz convocado Delane. Terceiro votante, desembargador Milton. Processo número 1, RO 10.348, 40/2016. Está presente doutor Alisson Santana, pela reclamada, e o Ministério Público também gostaria de sustentar. Doutor Danilo. Senhor presidente, indiretamente a conclusão, com êxito do recurso, do mérito, nego-lhe provimento. Então, inicialmente, concedo a palavra ao eminente representante do Ministério Público do Trabalho, doutor Eduardo. Senhor presidente, egrégia turma, ilustre advogado que ora ocupa a tribuna, trata-se de uma ação civil pública, ela proposta contra Belo Horizonte Transporte Urbano Limitada. Bem, o Ministério Público do Trabalho, ele, juntamente com o Ministério do Trabalho, ele tem um projeto relativo às empresas de transporte urbano de Belo Horizonte, região, cujo escopo seriam as condições, principalmente de jornada de trabalho, condições de trabalho em geral, mas mais focada na questão das horas extras. Em razão disso, esse projeto ele se iniciou por um estudo feito pela Universidade Federal de Minas Gerais, que nos foi repassado, em que apontava diversas questões de saúde enfrentados por aqueles que laboram nessa atividade. A partir disso, o Ministério do Trabalho formou um grupo de trabalho especial para enfrentar essa questão. E o Ministério do Trabalho, inicialmente, fez a proposta ao Ministério Público de tentar um acesso ao sistema de bilhetragem eletrônica utilizado pelas empresas. Esse sistema ele é
ele é um sistema informatizado controlado pelo sindicato dos empregadores, onde o motorista, através de um cartão magnético, ele registra o início da viagem e o fim, o final da viagem. E esses dados são armazenados, então, num grande banco de dados. O Ministério do Trabalho julgou imprescindível acesso a esse sistema. Com base nisso, foi aforada uma ação cautelar na Justiça do Trabalho, eu não me recordo agora a vara que caiu. 47ª. 47ª. E é a sua? O excelentíssimo senhor juiz nos concedeu uma ordem judicial para acesso a esse sistema. Foi muito difícil o cumprimento dessa ordem, inclusive foi preciso o chamamento de força policial. O Ministério Público, então, teve acesso a esse sistema e, com base nisso, fez um estudo, juntamente com o Ministério do Trabalho, a respeito da comparação. Esse estudo era uma comparação entre os dados do sistema e os dados constantes dos cartões de ponto das empresas. Foi observado disparidades, imprecisões e principalmente em relação ao não pagamento de horas extras. Com base nisso, ainda com base nisso, então, que foi propostas as ações contra diversas empresas. Essas empresas, elas ingressaram com ação declaratória com o objetivo de contestar a validade dos autos de atuação feitos pelo Ministério do Trabalho com base no sistema de bilhetagem eletrônica. Elas não obtiveram sucesso, pelo menos até agora. No primeiro grau, perante a Igreja Primeira Turma deste Egresso Tribunal, foi aforado recurso de revista que foi para o TST por força de um agravo de instrumento. Essa é a situação da ação declaratória das empresas. As empresas alegam que esse sistema é imprestável para a aferição da jornada de trabalho. Aí eu pergunto, esse sistema serve para quê? Eu acho que ele não serve para nada. Pelo que as empresas falam, ele não serve para nada. É um sistema caro, informatizado, foi muito difícil o acesso a ele. Se não serve para nada, então não precisaria nem de força policial para ter acesso a esse sistema. Essa é a alegação das empresas. Esse sistema não serve para nada. A proposição do Ministério Público é um pouco diferente. Por quê? Foi feita perícia, autuação do Ministério do Trabalho, um inquérito no Ministério Público, um inquérito sério. O sistema de bilhetagem eletrônica não é a única prova desse processo. Os cartões de ponto também das empresas também serviram como prova, e é com base nessa prova produzida, inclusive verificada pelos fiscais do Ministério do Trabalho, desse grupo especial, que o pedido foi feito de regularização dessa irregularidade, inclusive com pagamento das horas extras sonegadas. Então, com base nisso, é que o Ministério Público do Trabalho, data máxima vênia, do voto do excelentíssimo senhor juiz relator, pede e espera que os demais votantes não acompanhem, com a devida vênia, mais uma vez, esse voto, considerando que a prova, no sentido das irregularidades, é robusta. Justiça. Você dá a palavra ao eminente advogado Dr. Alisson. Obrigado, boa tarde a todos. Excelências, eu queria fazer algumas ponderações para tentar explicar melhor o que o ilustro representante do Ministério Público trouxe a essa sessão de julgamento. De fato, a Belo Horizonte Transportes e outras empresas de Belo Horizonte e região metropolitana foram autuadas por uma fiscalização do Ministério do Trabalho por um grupo chamado GETRAC. Com base nos autos de infração gerados pelo GETRAC, o Ministério Público ajuizou a presente ação civil pública pedindo R$1 milhão de danos morais coletivos e R$1,5 milhão por supostas diferenças de horas extras, intervalo,
devidos sonegados pela empresa. Pois bem, como se chegou a essa conclusão? 100% da conclusão se baseou nos documentos de bilhetagem eletrônica. Respondendo uma das indagações que foram feitas aqui, para que serve a bilhetagem eletrônica? Ela serve para controle de viagens dos coletivos e de receitas. Essa é a função da bilhetagem eletrônica. E aí pode se perguntar, mas e os empregados? E o controle dos empregados, do horário de trabalho? Cartão de ponto, ficha de trabalho externo, são os documentos que a convenção coletiva estabelece como essenciais para o controle de jornada dos empregados. Como a fiscalização do Ministério do Trabalho usou documentos impróprios para aferir registro de empregados e controle de jornada, de fato, a Hora Recorrida e outras empresas do sistema de Belo Horizonte ajuizaram uma ação declaratória visando anular não os autos de infração, a ação fiscal do Ministério do Trabalho. Essa é a ação que foi citada, que tramitou na 47ª, em pleno curso de instrução, com testemunhas arroladas, com perícia designada, o juízo entendeu por bem extinguir o processo sem resolução de mérito. Veio o recurso das autoras na primeira turma, e a primeira turma aplicou a teoria da causa madura e julgou a ação, os pedidos improcedentes. Veio o recurso de revista, que também se referiu o ilustre representante do Ministério Público, das empresas, que foi admitido. Então, o recurso se encontra no TST admitido, e não por força de agravo do instrumento. Nos autos, no documento de ID 78D8A1D, é o despacho de admissão do recurso de revista, que eu me permito ler brevemente o trecho em que o ilustre, então, vice-presidente, Dr. Ricardo Morrale, admitiu esse recurso de revista. Admito o seguimento do recurso, vírgula, por possível violação do inciso 55 do artigo 5º da Constituição da República, uma vez que a turma analisou o mérito da ação sem que o mesmo tivesse sido feito pelo juízo de primeiro grau, vírgula, que sequer designou a audiência de instrução inicialmente prevista. Essa é a ação declaratória, que não foi definitivamente analisada e pende um recurso de revista admitido para análise no TST. Pois bem, estamos aqui com essa ação civil pública que, na verdade, e aí fazendo uma outra ponderação em relação ao que foi colocado aqui, existem dois sistemas de transporte coletivo aqui. O da região metropolitana, em que as empresas estão geridas pelo Sintran, que é vinculado ao DR, e o de Belo Horizonte, que as empresas estão vinculadas à BH Trans. A Hora Recorrida está vinculada à BH Trans. É o órgão gestor, representante do poder concedente, em que não houve necessidade alguma de ação para fornecimento dos documentos. O Ministério do Trabalho buscou diretamente na BH Trans, sem qualquer dificuldade, sem qualquer oposição de ninguém, nem da BH Trans, nem das empresas, os documentos de bilhetagem. Esses documentos vieram e geraram as autuações e, consequentemente, essa ação civil pública. Não houve, em hipótese alguma, análise de cartão de ponto, entrevista de trabalhadores, não existiu isso. Existiu 100%, e isso está nesses autos relatados, o uso de bilhetagem eletrônica. E como funciona a bilhetagem eletrônica? Eu sou um motorista de transporte coletivo, tenho um cartão, crachá funcional, no meu nome, eu chego para trabalhar, existe um validador, vou lá no horário de escala, anoto minha jornada de trabalho no meu cartão de ponto e vou iniciar a primeira viagem do coletivo, passo o cartão. Não tem senha no cartão, não tem dado biométrico. E faço isso registrando todas as viagens, início, término. Ao final da minha jornada de trabalho, depois que eu dei a saída no validador, eu vou lá e encerro minha jornada no meu cartão de ponto. E é comum acontecer, isso também está provado nos autos. O empregado que chega para trabalhar sem o cartão dele, o crachá funcional, o que ele faz? Eventualmente ele usa um cartão reserva, mas não tem cartão reserva suficiente. Como é que faz? Ele pega o cartão do colega. Por que ele pega o cartão do colega? Porque o que interessa para a empresa é o registro do horário do veículo. Não interessa o nome de quem aparece no documento de validador de bilhetagem eletrônica. Por quê? Porque interessa para a empresa o horário do veículo. E qual o prejuízo do trabalhador? Nenhum. Zero. Porque o horário de trabalho dele está anotado no cartão de ponto, que não foi analisado
nem pelo Ministério do Trabalho e muito menos pelo Ministério Público do Trabalho. Então, na verdade, estamos aqui com essa ação e o juízo, né, bem enxergou essa questão, e outras decisões já foram proferidas nesse tribunal em ações idênticas, 9ª turma, 8ª turma, que também reconheceram isso. Os autos comprovam tudo isso que eu estou falando. A BH Trans emitiu uma declaração onde ela informa qual é o objetivo da bilhetagem eletrônica e que ela não serve para controle de jornada. O sindicato profissional fez uma declaração semelhante e a Tacom, que é a empresa que desenvolveu o sistema de bilhetagem eletrônica, também emitiu uma declaração. Todos esses documentos estão nesses autos. Então, Excelências, o que se pede aqui, nós estamos tratando de uma ação civil pública. Não é uma reclamatória trabalhista em que, eventualmente, apura-se, e, né, sabemos aqui que, geralmente, essas ações de motoristas e cobradores, discute-se ali minutos residuais, minutos anteriores, posteriores, eventualmente uma jornada aqui e outra ali e tal, mas não no âmbito de uma ação civil pública, a tentar impor um pesado ônus à empresa, que, diga-se de passagem, até uma das menores do sistema de Belo Horizonte, uma ação que se busca, supostamente, um débito de R$ 1,5 milhão. Há que se considerar, inclusive, que o documento que o Ministério Público usa para chegar a essa quantia de R$ 1,5 milhão sequer considerou as convenções coletivas, que prevê regime de compensação, prevê intervalo reduzido, fracionado, nada disso foi observado. Então, Excelências, eu gostaria de pedir que fosse acompanhado o voto do eminente relator, que eu tenho certeza que analisou detalhadamente essas questões todas colocadas nos autos e negue provimento ao recurso do Ministério Público. Doutor Danilo? Senhor presidente, a questão é complexa, eu peço vênia até ao doutor Eduardo, porque eu estava confundindo com essa declaratória, porque realmente gerou uma repercussão muito grande, essa declaratória de todas as empresas com relação à autuação. A discussão justamente é essa exposta da tribuna. A BH Trans, ela utiliza um sistema, essa bilhetagem eletrônica para acompanhar o trânsito desses veículos nos horários, porque há uma obrigação da empresa de cumprir essa disponibilidade, de que é uma concessão de serviço público. Então, ele faz o acompanhamento através dessa bilhetagem eletrônica. Mas a bilhetagem eletrônica só acompanha o movimento do veículo, da entrada e saída do veículo. O que ocorre? O que nós vemos de forma reiterada aqui no Justiça do Trabalho? Os minutos anteriores não constam dessa bilhetagem eletrônica. Então, todas as ações que nós julgamos aqui reiteradamente não constam dessa bilhetagem eletrônica, que são aqueles minutos de vistoria do veículo, ou dos intervalos. Há uma complexidade aqui que eu entendo que essa bilhetagem eletrônica é insuficiente para demonstrar o horário de trabalho do empregado. Não descarto, consto no voto, que individualmente, também como exposto da tribuna, o empregado venha a comprovar que o cartão de pontos está irregular. Agora, no âmbito de uma ação civil pública, nesse espectro tão amplo, atribuir à empresa uma responsabilidade porque um empregado não utilizou o cartão dele naquele dia e nisso gerar uma condenação de amplo espectro, eu entendo que não é devido. Então, eu mantenho minha proposta de voto, senhor presidente. Com voto, doutor Delano. Senhor presidente, aqui realmente eu entendo que aceitar esse sistema de bilhetagem eletrônica como meio de prova, nós estaríamos indo longe demais. É um meio inadequado, para dizer o mínimo, né? Então, eu estou de pleno acordo, acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o voto do relator e assim proclamo o resultado à unanimidade. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado. Processo seguinte. Tem uma sustentação no físico e No físico. Sustentação do físico. Processo físico. Não, ainda tem o doutor Edson Boutier. Desculpa, tem mesmo. Então está lá no processo. Processo eletrônico ainda, tem o doutor Edson, desculpa. Na sala de sessão, doutor Danilo, substituindo a excelentíssima desembargadora Emília Facchini. Processo número 19 da pauta, RO 11.042, 58/2017. Doutor Edson está presente pela reclamada recorrente.
19 da pauta, RO 11.042. Com voto, doutor Danilo. Um minuto, senhor presidente. Diretamente à conclusão, senhor presidente. Eu rejeito a preliminar de não conhecimento do apelo arguída em contra-razões pela reclamada, conheço dos recursos interpostos, com exceção do tópico atinente à prescrição total do direito de postular a indenização por danos morais e dumping social, constantes do apelo do reclamante, por ausência de interesse recursal, acolho a preliminar de legitimidade ativa do autor para pleitear danos morais por prática de dumping social, arguída pela ré em contra-razões. No mérito, dou parcial provimento ao apelo da reclamada para declarar prescritas as pretensões anteriores a 1/8/2012 e excluir a condenação da reclamada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais aos procuradores do reclamante. Dou provimento ao recurso do reclamante para excluir a condenação do autor ao pagamento também dos honorários advocatícios. Altero o valor da condenação para 50 mil, com custas de R$ 1.000, podendo a reclamada solicitar a devolução do valor recolhido a maior. É a proposta, senhor presidente. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Edson Antônio Fiuza Gutierrez. Obrigado. Inicialmente, senhor presidente, agradeço a gentileza da espera, porque lá em cima atrasou um pouco. Senhora desembargadora presidente, senhor desembargador, senhor procurador, senhor secretário. Senhor, a empresa insiste, pedindo vênia sua excelência do doutor desembargador relator, num ponto bastante importante para ela, que é a unicidade contratual. Aqui não se nega que o reclamante foi dispensado e, após 3 meses, em virtude do seu próprio pedido e tendo em vista que a empresa participante de concorrência ganhou uma nova concorrência e chamou ou convidou aqueles que quisessem contratar. Então, o foco principal dessa demanda, senhor presidente, é realmente o problema da unicidade contratual, sendo que, no primeiro contrato, de acordo com o artigo 453 da CLT, o reclamante recebeu todas as parcelas. Nós sabemos que a matéria é bastante controvertida, mas sempre pedindo vênia sua excelência o doutor desembargador relator, várias decisões, não só do egrégio TST, mas do nosso próprio regional, que reconhece que não há que se falar na unicidade contratual, mesmo que o período entre a contratação inicial e a recontratação for apenas de 3 meses. E quanto ao recurso do autor, espera que seja negado totalmente provimento ao seu recurso. Muito obrigado, senhor presidente. Doutor Danilo? Senhor presidente, aqui de forma bem rápida, o doutor Edson tocou num aspecto interessante, é porque há uma prova pericial onde se comprova que essa ação da empresa de dispensa e recontratação foi sistêmica. Ela fez isso com vários empregados e com a finalidade de reduzir o salário. Então, eu mantenho a unicidade contratual, senhor presidente. Eu vou pedir vista e retirar o processo de pauta para melhor exame. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Muito obrigado mais uma vez pela tolerância. Obrigado. Vários físicos. Físico, há uma sustentada inscrição, número 6 da pauta, RO 1421, 2015, 072. Relator, doutor Bozon, né? Doutor Bozon. Como vota, doutor Bozon? Senhor presidente. Já passa 1 minuto. Está de férias, o tempo dele é diverso. Eu estou vendo no meu próprio voto agora uma incongruência, porque... Vai retirar de pauta para corrigir essa incongruência? Recorrente aqui é só o reclamante? Isso. Então a incongruência está só na... Eu conheço do recurso e nego provimento, presidente. Ok. Conceda a eminente advogada, a doutora Jéssica, a palavra para sustentação. Boa tarde a todos. Eu vou guardar a eventual divergência. A divergência? Da minha também não, estou de acordo.
Então, unanimidade, assim se proclama o resultado. Ok, obrigada. Boa tarde. Seguinte. Uma inscrição, um processo eletrônico para assistir. Sala de sessão. Processo eletrônico, sala de sessão. Relator, desembargador Milton. Segunda votante, desembargadora Emília. Terceiro votante, juiz convocado Delane. Número 1 da pauta é somente para assistir. RO 10.005-84-2017. Sala de quem? Do Dr. Milton? Sala do Dr. Milton. Está presente para assistir Dr. Renato Augusto Cardoso. Conheço o recurso ordinário interposto pela reclamada no mérito do provimento parcial para excluir da respeitável sentença recorrida a determinação do encaminhamento de ofício ao Ministério Público para instalação de ação penal em face das testemunhas da reclamada. Há divergência? Não, senhor presidente. Então, unanimidade, assim se proclama o resultado. Seguinte. Terminaram as preferências. Vamos pela ordem. Eletrônica da doutora Emília. Sala de sessão, processo eletrônico. Sala de sessão, relatora, desembargadora Emília. Segundo votante, juiz convocado Delane. Terceiro votante, juiz convocado Danilo. Cafezinho? Senhor presidente, havia o lançamento de uma divergência por parte do juiz Danilo, mas eu estou acolhendo, o 23 da pauta, o 10.797, acolhi, agradeço, inclusive, a Sua Excelência pelo lembrete. Eu quis apenas tentar resolver o processo, mas ficamos, então, com essa sugestão do doutor Danilo. E, no mais, eu não detectei nenhuma divergência ou observações nos meus votos. Alguma divergência por parte do doutor? Não, senhor presidente, da minha parte não há divergência. Inteiramente de acordo, senhor presidente. Então, assim proclamo o resultado. Processo seguinte, doutor Bozon, eletrônicos. Primeiro aqui, presidente, é o 101.63, em que a desembargadora Emília se coloca vencida em relação à hipoteca judiciária, não é isso? Na verdade, até